O vídeo de hoje foi inspirado na sugestão de um inscrito. Eu vou tentar fazer um ranking das partes analisando elas ao mesmo tempo. Então eu vou dar a minha opinião imparcial e depois a minha opinião parcial sobre cada parte. Então, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu gosto de todas as partes e eu acho extremamente difícil analisar elas separadamente, já que cada uma é importante à sua maneira para o andamento da história. Inclusive, muitos personagens evoluem de uma parte para outra. E se você assistir isoladamente ou fora de ordem, você talvez não perceba isso. Então vai ser um vídeo bem difícil de fazer, mas provavelmente vai ser legal. Vale dizer que Jojo não tá nessa lista porque eu ainda não li. Quando acabar Jojo, eu vou ler e aí eu faço uma análise separado dele e comento em que ranking eu colocaria ele em relação a essa lista. Então, vamos lá. Em último lugar, nós temos Phantom Blood, o início de tudo. É difícil você comparar um dos primeiros trabalhos do Araki com o resto. Dava para ver que ele ainda estava amadurecendo como escritor e como desenhista. É o traço mais estranho e rústico dele. Há quem goste, mas não dá para comparar com o resto dos trabalhos dele. Quanto à história, eu acho ela mais simplória. Os personagens são muito básicos, o Jonathan é extremamente bonzinho e isso chega a ser irritante de tão irrealista que é, enquanto que o Dio, para balancear, é o cara mais mal do universo. Ele só quer dominar o mundo porque sim. É uma história bem simples sobre o clássico embate do bem contra o mal. Definitivamente eu gosto mais do Dio do que do Jonathan, justamente porque ele funciona mais como vilão do que o Jonathan como herói. Mas os embates deles ainda assim rendem momentos interessantes, como a infância deles, que tem um toque de usurpadora que eu achei bem legal, e quando o Jonathan finalmente enche o saco e resolve espancar o Dio, deve ter sido um dos momentos mais satisfatórios que eu já vi na vida. Você também tem lutas bem legais envolvendo o Amon e os vampiros, que são lutas bem criativas e diferenciadas. O único problema é que os vilões são meio que ofuscados pelo Dio, eu sinceramente nem lembro o nome de ninguém. Quanto aos personagens de suporte, o Zepel e o Speedwagon funcionam bem. Eu acho que a participação deles é bem legal, mas comparar eles com o resto dos Joe Bros chega a ser triste. Mas no fim, é uma parte mediana que consegue firmar bem o universo que vem pela frente. Mas ela merece seus méritos. Então, tanto a minha nota pessoal como a minha nota crítica vão ser 7. Em sexto lugar, nós temos Stardust Crusaders. Essa parte sofre do mesmo problema de Phantom Blood. Ela foi responsável por introduzir o conceito de stands, que viriam a ser a marca registrada da série. Tanto que foi durante a publicação dessa parte que Jojo se tornou o fenômeno que é hoje em dia. Mas se você for analisar ela, é uma parte bem mais ou menos. Por ter sido a parte que introduziu os stands, o Araki não teve muito tempo para pensar neles. Então, se nas próximas partes os stands e as lutas foram ficando cada vez mais criativos, na parte 3 você vai ter poderes bem básicos. O stand que dá soco, o stand que é rápido, o stand que atira fogo, o stand que é um carro, o stand que é uma arma e por aí vai. Outro problema é a estrutura da série que fica evidente no anime. A cada 2 episódios aparece um stand user inimigo que é derrotado. Toda vez isso por uns 30 episódios. Isso deixa a história sem peso porque você já sabe o que vai acontecer. Lógico que tem lutas bem criativas nesse meio tempo, mas na maioria das vezes elas só são maçantes mesmo. Se você pular da parte que eles encontram o Polnareff até a parte que eles chegam no Egito, você não vai perder muita coisa. Sobre os personagens, eu gosto do Jotaro, mas eu não acho que ele funciona como protagonista. Ele é aquele clichê do protagonista fodão que ganha de todo mundo e eu acho isso um porre. Sobre os Crusaders, eles são bem legais, mas infelizmente eles não foram desenvolvidos o suficiente. Apesar disso, as personalidades deles são ótimas. E sobre os vilões, a maioria é genérica, mas tem os seus méritos. Para mim, a melhor parte de todo o arco é o confronto final, que é uma das melhores lutas. Tudo no embate do Dio com o Jotaro é icônico e merece o seu respeito. Tirando isso, é uma parte bem chatinha, tirando os pontos positivos. Então a minha visão imparcial é 7, e a minha visão como espectador é 7,5. Se fosse só o arco do Egito, talvez chegasse em 8 e 8,5, mas né, eu não posso passar pano. Em quinto lugar, nós temos Stone Ocean. A melhor parte desse arco, com certeza, é a protagonista Jolyne Kujo. Ela é fodona igual o Jotaro, mas sem ser vazia e sem personalidade. Ela é bem carismática e consegue demonstrar o seu lado feminino, só que sem ser estereotipado ou hipersexualizado como na maioria dos animes. Já os outros personagens são legais também, principalmente o Weather Report e a Foo Fighters, mesmo que eles apareçam bem menos do que deveriam. O vilão é interessante, o Pucci carrega uma personalidade e uma filosofia muito legal, e é um vilão bem construído na maior parte do tempo. O problema dessa parte é justamente o fato dela ser meio maçante no começo e no meio. São muitas lutas que são
são complicadas e longas e fica meio difícil de acompanhar e não é tão legal. Em compensação, o final é um dos melhores que eu já vi na minha vida. Então, mesmo tendo seus problemas, eu acho que essa é uma parte boa. A nota crítica que eu dou é 7,5, já a minha nota pessoal é 8, justamente por esse final e pela Jolie. Em quarto lugar, nós temos Battle Tennis. Novamente, a melhor coisa do arco é com certeza o protagonista, que dessa vez é o Joseph Joestar. Ele é a antítese do que o Jonathan era. Se eu não gostava do Jonathan por achar ele muito estático e bonzinho, o Joseph é completamente caótico e malandro. Ele é um poço de carisma e energia e deve ser o Jojo mais querido de toda a série. Quanto à história, ela é provavelmente o arco mais bizarro de todos. Tem nazistas, robôs, deuses astecas e todo tipo de bizarrice. O problema é que muitos personagens são pouco desenvolvidos ou pouco aproveitados. Quanto ao vilão, eu sinceramente gostei muito mais do Amu do que eu gostei do Cars. E se o vilão principal não consegue ser melhor que o vilão secundário, é porque tem alguma coisa muito errada. Quanto ao Shiza, ele é o Joe Bro dessa parte e ele tem uma personalidade realmente interessante quando colocado em contraste com o Joseph. Ele protagoniza também um dos momentos mais emocionantes da série inteira. No geral, essa parte é uma das mais divertidas e uma das que eu mais gosto. Então a minha nota crítica é 8, enquanto que a minha nota como espectador é 9. Inaugurando o nosso top 3, nós temos Diamond is Unbreakable. Essa parte recebe muito hate no Brasil, pelo menos nos grupos de Facebook que eu tô, e eu não consigo entender o porquê, porque ela é uma parte extremamente conceituada e muito bem feita. Pra mim, o mais legal dessa parte é justamente ela levar a dinâmica de stands pra uma cidade pequena. Eu mesmo moro em uma cidade pequena e eu me senti muito identificado com o Morio. E as pessoas só vivendo a vida delas enquanto acontecem umas coisas absurdas é muito legal. Também é muito legal ver que os usuários de stand têm poderes relacionados ao cotidiano, e não mais só para batalhas, porque os inimigos da parte 3 eram todos mercenários e assassinos. Já os da parte 3 são desenhistas, esteticistas, cozinheiros, estudantes. Então isso é um detalhe muito interessante. Sobre o protagonista, o Josuke se encaixa perfeitamente nesse mundo justamente por ser um cara normal. Ele tem algumas particularidades, como aquele negócio de ficar puto quando falam do cabelo dele, mas eu conheço gente que é exatamente assim. No mais, ele só quer viver uma vida tranquila ao lado das pessoas que ele ama e quer proteger a sua cidade natal de todas as ameaças possíveis. E isso é bastante refletido no stand dele, que tem um dos poderes mais interessantes que eu já vi. Em contraste com isso, você tem o Kira, que também se encaixa perfeitamente com esse mundo, e ele também só quer viver uma vida tranquila, mas com o pequeno detalhe que ele é um serial killer. É assustador esse conceito de ter um assassino dentro de uma cidade pequena, porque você não faz ideia de quem esse cara pode ser. É uma ameaça muito grande para ser ignorada, e é ela que movimenta a trama. Novamente, o stand dele também reflete isso, e ele também é extremamente versátil e também muito interessante. Sobre os personagens secundários, eles têm personalidades excelentes, com a diferença que dessa vez eles são mais desenvolvidos. O Koichi mesmo é um dos únicos personagens que consegue evoluir até o próprio stand ao longo da história, de tanto que a personalidade dele muda. Todos são interessantes e têm o seu charme. No geral, eu dou nota 9 para a história, porque ela perde o foco em alguns momentos e pode parecer um pouco arrastada ou fora de foco, não sei explicar direito. Mas definitivamente minha nota como espectador é 10, porque essa história cumpre tudo que eu gosto em uma história, no meu quesito pessoal. Em segundo lugar, nós temos Steel Ball Run, e aqui vai o meu disclaimer. Se fosse um ranking objetivo de qual o melhor arco, baseado numa visão estritamente crítica, com certeza Steel Ball Run ganharia, mas essa é a minha lista, então vamos analisar antes. Como eu disse no começo do vídeo, você não pode comparar uma história criada no início da carreira do Araki com uma criada recentemente, porque seria covardia. Dito isso, Steel Ball Run é um universo alternativo, que é uma espécie de reboot da série, e ao mesmo tempo é um remake de Phantom Blood. Mas dessa vez é absurdamente diferente. A história é profunda, os personagens são moralmente ambíguos, a arte é absurdamente bonita e tudo funciona infinitamente melhor. O protagonista, por exemplo, é aleijado. Ele inclusive entra na corrida porque vê uma esperança de reconquistar o movimento das pernas. O que fez ele se tornar um aleijado no começo da história, inclusive, foi o fato dele ser um babaca. E ao longo da história ele vai melhorando muito como pessoa. Não é igual o Jonathan, por exemplo, que é bonzinho desde sempre. E dito isso, o passado do Johnny também é bem mais explorado e tem muito mais peso. Quanto ao Joe Bro, tudo que eu falei sobre o Johnny se aplica ao Gyro. Ele é interessante, bem construído e inclusive rouba a cena em diversos momentos. Provavelmente é o melhor Joe Bro de toda a série. Já os vilões, ao contrário das partes anteriores, todos os vilões recebem alguma espécie de background e desenvolvimento. Literalmente todos.
Isso faz com que cada luta tenha um peso enorme envolvido. Vai um destaque, inclusive, para a versão do Dio desse universo, que se chama Diego Brando, que mesmo não sendo o antagonista principal, consegue ser mais plausível, interessante e desenvolvido do que o próprio Dio. Quanto ao antagonista principal, o que eu posso dizer do Funny Valentine? Ele é simplesmente o presidente dos Estados Unidos, e ele tem uma motivação tão bem feita que às vezes você se questiona se ele realmente está errado ou não. Essa construção dos vilões de serem moralmente ambíguos é interessantíssima. Steel Ball Run é o ápice de JoJo, é o amadurecimento máximo do Araki, tanto como desenhista, tanto como escritor, e merece 10 em ambos os quesitos. Em primeiro lugar, nós temos Vento Áureo, e você deve estar confuso já que eu disse que Steel Ball Run é melhor. E é, inclusive, sem dúvida quanto a isso. Mas Vento Áureo é de longe a minha parte preferida e eu vou explicar o motivo. Foi nessa parte que o Araki começou a amadurecer mais, tanto nos traços quanto na história. Você até teve um início disso em Diamond Unbreakable, mas ele começou a ser realmente mais ousado somente em Vento Áureo. Essa parte também recebe um certo hate, porque dizem que a história e o protagonista são ruins. Sobre a história, eu já fiz 2 vídeos explicando como ela é baseada em nuances e é mais simbólica do que literal. Já quanto ao protagonista, muitos dizem que ele não é desenvolvido nem tem personalidade. Para mim, o Giorno é o JoJo perfeito, primeiro porque ele é o primeiro JoJo moralmente ambíguo da série inteira. Por ser um Joestar e um Brando ao mesmo tempo, ele carrega tanto o mal quanto o bem dentro de si. E ver que ele é um anti-herói que mesmo assim consegue seguir o caminho do bem é muito interessante. Você tem muitos paralelos entre ele e o Dio. O Giorno é provavelmente o único legado do Dio que sobrou. E mesmo ele tendo a chance de continuar tudo que o pai fez, ele preferiu seguir o caminho da justiça. A existência do Giorno é a prova de que o Dio foi derrotado completamente. Muita gente já acha que esse arco é desnecessário, ou então é uma espécie de filler, mas não, serve justamente para mostrar que até o último traço da existência do Dio foi apagado. Outro ponto interessante é que ele não é o protagonista fodão que derrota todo mundo sozinho. Boa parte das lutas da parte 5 são em duplas, e essa parte tem a equipe mais unida de toda a série, e graças a isso também tem as melhores lutas. São um espetáculo de criatividade e coreografia. Isso também leva aos secundários. Todos os Joe Bros são interessantes à sua maneira e têm o seu desenvolvimento. As primeiras lutas da série são destinadas a isso, inclusive, mostrar os poderes e as personalidades. Resumindo, eu amo a história, amo os personagens, acho ela inovadora, irreverente, e foi a melhor experiência de JoJo pra mim, pelo menos por enquanto. A minha nota é 9,5, mas a minha nota pessoal é 10. Se eu pudesse dar 11, eu dava, porque eu amei cada segundo disso. De novo, eu ainda acho Steel Ball Run melhor, mas eu gostei mais de Vento Áureo no meu quesito pessoal. E como esse ranking é baseado no meu quesito pessoal, eu vou deixar ele acima de Steel Ball Run. E vai ter muita gente me xingando nos comentários, pode ter certeza disso. No geral, o JoJo é uma experiência fantástica, é uma montanha-russa de emoções. Cada parte desperta alguma coisa em mim, e até as que eu não gosto tanto conseguem ser interessantes e icônicas à sua maneira. JoJo é um clássico absoluto e uma série obrigatória para qualquer fã de animes e mangás. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se você não gostou, deixe o seu dislike. Comenta aqui o que você achou, comenta qual que é a sua parte preferida, por que eu tô errado, por que eu tô certo, e esse tipo de coisa. Se você gostou, compartilhe o vídeo, assista os outros vídeos que tem no canal, se inscreve, esse tipo de coisa. Um forte abraço e até a próxima.